Apresentamos Opinião Espírita segundo Doutora Marlene Nobre, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos e amigas do Opinião Espírita segundo. Hoje nós vamos vamos ouvir as opiniões de uma pessoa muito importante, muito interessante, que eu tive a honra de conhecer, de conversar com ela. Essa pessoa, ela criou a AME Brasil, a Aliança Médica Espírita do Brasil, e foi também protagonista em várias criações das AMEs estaduais. Ela trabalhou na Folha Espírita, que é um jornal, né, que circulou ou circula por muitos anos. Nós estamos falando da doutora Marlene Nobre. O esposo dela foi deputado federal, né, Freitas Nobre, e ela já esteve aqui na nossa cidade algumas vezes, ela esteve, né, e algumas vezes, e sempre buscamos encontrá-la, conversar, trocar uma ideia. É uma pessoa muito amiga, muito tranquila, com vasto conhecimento, né? E médico também, ginecologista ela foi. E hoje nós estamos retratando as opiniões dela. Claro que nós usamos, né, um livro específico, que é o livro Clamor da Vida, onde ela comenta sobre o aborto provocado e dá grandes lições a respeito disso. Então, muitas pessoas aí, inadvertidamente, cometem esse crime contra uma criança, contra um feto, e ela então vai comentar sobre isso. Tem ainda pessoas que pensam que isso é normal, porque, afinal de contas, o feto ainda não tem vida, sim, começam a falar umas coisas desse jeito, né? Estipulam a quantidade de meses, por exemplo, até 5 meses pode, de gestação, né? Pode eliminar, e cada um dá a sua opinião, sabe, meu amigo? Você tem todo o direito de dar a sua opinião. Assim Deus nos fez, assim Deus nos criou, livres para falarmos. O processo é que, quando eu interrompo a, a tranquilidade das ondas sonoras para agitá-las com a minha voz, com os meus conteúdos, eu preciso tomar cuidado, porque isso aí interfere na economia do universo. E vai que a minha voz, né, que a minha palavra seja uma palavra danosa, estranha, estridente, gritante, daquelas que não constrói nada, eu estarei contribuindo para a algazarra que existe aí na nossa atmosfera. Não, por isso que eu tenho que tomar cuidado com a minha palavra. Existem estudos bem profundos sobre isso, e você pode encontrar lá no nossa série Ser Multidimensional, no estudo 8 do Ser Multidimensional, que você vai ver a questão do som. Como é sério essa coisa de falarmos, sabe? De dar uma opinião, de colocar um ponto de vista. O que eu estou fazendo com a minha palavra, com a minha potência de dizer, de falar? Depois você dá uma olhadinha lá. Então, nós vamos ouvir agora as opiniões da doutora Marlene Nobre. Eu fiquei muito encantado com ela quando estive com ela, sabe? É difícil você gostar de uma pessoa que está num trabalho desse, porque muitas vezes a pessoa é vaidosa, né? Assim, difícil acesso, aquela pessoa que você tem que marcar com 10 assessores para chegar até ela, e ela não, tranquilamente conversou conosco e trocamos ideias, foi muito bom. Então, por isso que nós vamos colocá-la aqui hoje para a nossa reflexão das suas opiniões, né? Então, é a doutora Marlene Nobre, né? Opinião espírita segundo ela. Aí está essa presença bem marcante, né? Uma mulher muito elegante, muito bonita, que já não está mais aqui entre os encarnados. Doutora Marlene
Rossi Severino Nobre nasceu no interior de São Paulo em 1937 e desencarnou em 5 de janeiro de 2015 no litoral paulista. Presidia o Grupo Espírita Carrebar Schutel e integrava a diretoria do Lar do Alvorecer, dando abrigo para mais de 230 crianças. A doutora Marlene Nobre, a incentivadora, foi o que nós achamos como um adjetivo para ela, né? Porque ela incentivou esse país todo a criar as alianças municipais espíritas, para debater, né, assuntos da medicina à luz do espiritismo. E hoje essas AMES funcionam, têm seus encontros, né, tem tem o site, enfim, tem tudo. E ela foi essa grande incentivadora para criar essas instituições, né? Bom, a doutora Marlene Nobre foi uma das principais palestrantes e conferencistas espíritas do mundo, além de ter se tornado uma das principais escritoras da doutrina espírita e incentivadora da não regularização do aborto. Então, aí está. Uma conferencista internacional, escritora, e trabalhou muito para a não regularização do aborto. Estamos falando do aborto provocado, né? Porque se a mãe está passando problemas, se a mãe está correndo risco de vida, aí sim, né? O próprio Livro dos Espíritos fala que não tem problema o aborto. Em relação a isso, nós conhecemos muitas mães com risco de vida que não abortaram, que a criança nasceu e estão infelizes da vida. Então, é preciso ter muito bom senso, né? O que nós vamos conversar hoje sobre esse tema precisa de muito bom senso, para não ficar dando opiniões, sabe, minha gente? Essas opiniões que a gente dá sem conhecimento de causa pode complicar. E olha, nós aqui no mundo físico, nós sabemos muito pouco lá do mundo espiritual. Então, preciso que a gente tenha muito cuidado quando estamos tratando de filhos e filhas de Deus. Porque um ser que vai reencarnar é um filho ou uma filha de Deus, que eu não tenho o mínimo direito de interpretar nada, só os pais. Talvez a família mais próxima, mas eu não. Eu continuo honrando, glorificando a vida. Espero que você também, né? Foi uma das responsáveis pela fundação da AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil, trabalhando arduamente na articulação da sua fundação e, com certeza, na sua propagação para países como Cuba e Estados Unidos. Olha, eu uma vez conversando, né, assistindo uma palestra dela, ela comentou que tudo partiu do Dr. Bezerra de Menezes, que a estimulou, que a incentivou a criar a Associação Médico Espírita, sabe? Então, foi um pedido do Dr. Bezerra e que ela atendeu e fez esse trabalho. E viajou muito na divulgação do trabalho, na criação de AMES estaduais, sabe? Um trabalho bem grandioso, você não acha? Quantos médicos aí se tornaram espíritas depois que começaram a assistir esses encontros, né? Conferências ou encontro entre eles, para estudar a vida à luz da doutrina espírita? Muitos se tornaram espíritas. O fato de se tornar espírita não quer dizer que nós estamos pegando adeptos para a doutrina, não é isso. É porque um médico espírita, um médico já faz milagres, maravilhas, né? Imagina um médico espírita com conhecimento de causa. Então, ele passa a ser um médium dos espíritos lá nos hospitais, nas clínicas, nos consultórios, onde eles estiverem. Então, um dia que todos os médicos entenderem o sacerdócio que eles executam,
e que tem essa possibilidade de eles se tornarem instrumentos conscientes da espiritualidade, ó, quanta coisa boa vai acontecer para eles e para os pacientes. O problema é que nem sempre, né, eles querem ou elas querem. Elas preferem ficar alheias a tudo isso, achando que só a técnica resolve. Mas o doutor Paulo César Fructuoso, que é um médico espírita, ele comenta muitas coisas aí que aconteceram, né, nesses UTIs, que aconteceram nas salas cirúrgicas, coisas que os médicos não conseguiram responder. Então, é preciso que cada médico, né, cada médico, enfermeiros, enfermeiras, começa a se ligar a esses conhecimentos da mediunidade, da imortalidade da alma. Quem sabe ali naquele momento final, né, de uma existência, eles podem ser o conforto também espiritual. É muito bom aplicar a medicação, é muito bom fazer o que eles fazem, é extraordinário os procedimentos que eles fazem, né? Mas se isso se unir ao conhecimento espiritual, vocês já imaginaram? Que coisa interessante que vai ser? O seu trabalho incansável a transformaram na maior divulgadora em todo o mundo de estudos que tratam da interface entre a medicina e o espiritismo. Você vê que é uma pessoa, né, com uma missão diferenciada, né? Você vê o trabalho incrível dela de fazer a divulgação, né, da interface, fazer a interface entre medicina e espiritismo, né? Nesse período de pandemia, muita gente ficou afastada, né? Então, a gente espera que agora, né, já passada essa fase, que essas pessoas se reúnam novamente, né, para discutir. Nós temos um grande amigo dela, que é um incentivador também, o Dr. Décio Andoli, que está aí fazendo esse trabalho, parece que ele é da AME de Campo Grande, de lá de Mato Grosso, né? E aí, sabe, juntando com outros, para que isso aí cresça cada vez mais. Meu amigo, minha amiga, olha, não tem jeito, não tem jeito. A doutrina espírita será a grande norteadora da humanidade. No futuro que nós não sabemos quando, mas será porque os seus pilares todos se assentam nas leis de Deus. Então, nada vai interferir nisso aí. Não é uma história criada por um homem, por uma pessoa daqui, não. É pelos pilares, são todos nas leis de Deus. Então, é essa doutrina que vai prevalecer e que vai viver esses tempos futuros. Então, tanto a medicina, quanto a psicologia, quanto o direito, né, tudo isso vai acabar convergindo para o espiritismo. Aqui no Brasil, nós já temos a Associação dos Psicólogos Espíritas, Associação dos Juristas Espíritas, nós temos isso aqui já. E daqui a pouquinho nós teremos em todos os segmentos. Porque a doutrina espírita ajuda a todo mundo, instrui a todo segmento a uma prática perfeita, útil e elogiável dos seus conteúdos profissionais. Lançou-se a medicina nesse encontro com o espiritismo, através de uma médica, que a gente possa dar força a isso. Se você participa, né, do seu trabalho, do seu profissionalismo, aí, da onde você trabalha, tente incentivar a criar também uma organização que busque no espiritismo as orientações, né, para uma perfeita prática do trabalho que você está envolvido nele. Neste universo, no qual estamos imersos como peixes em um imenso oceano, tanto quanto nos escaninhos da vida biológica em nosso planeta, há um clima de ordem, beleza e harmonia incompatível com a violência. Assim, ela começa a fazer o estudo sobre o aborto provocado. Ela começa fazendo uma pesquisa, né? Como é que é no universo. Então, no universo, está tudo num clima de ordem, de beleza e de harmonia.
E nós estamos imersos como peixes no imenso oceano. Então, tudo é feito para a nossa evolução, para Deus. E isso está incompatível com a violência. Por exemplo, a minha respiração, o ar que chega para mim não vem com aquela coisa que pode me prejudicar o pulmão, né? Não, ele vem purinho. Eu vou respirar e vou fazer a troca desse ar lá em mim, mas ele vem puro para mim. Quando eu pego uma fruta, né, lá no pé, ou então uma fruta no mercado que ela esteja em tempos úteis da utilização, ela é deliciosa, né? Ela é suculenta ou não, ela traz um conteúdo ali que me ajuda na minha alimentação. Então, quanta coisa bonita, né? Sem violência, né? A laranja não fica brigando, a laranjeira não briga com pé de mexerica nem com pé de limão. Não, ela faz o que ela vem fazer. O negócio dela é fazer laranja. Mexerica fazer mexerica, né? A parreira fazer uvas. Então, a natureza aí tem um acordo muito grande entre eles, que é incompatível com a violência. Né? Incompatível. Por que a gente ainda está pregando isso, minha gente? Por quê? O aborto é o paroxismo da violência. Está junto com a violência, né? Nosso propósito, portanto, é ressaltar os argumentos científicos contra o aborto, para que a paz e a vida estabeleçam bases sólidas em nosso planeta. Quem dá o direito de abortar? O juiz? A religião? Não. Ninguém dá o direito de abortar. Isso é um direito constituído, entre aspas, pelos indivíduos. Então, eu não quero essa criança, eu vou lá e mato a criança, que é um assassinato, né? Há de convir isso, é um assassinato. Então, eu vou lá e mato essa criança, e como é que fica esse espírito? Já pensou nisso? Ou você acha que ali só tem órgãos? Quem que está montando esses órgãos? O perispírito junto com o espírito. Ou o espírito com o seu perispírito. Então, quando eu aborto, eu estou abortando um ser que está gestando o próximo corpo físico dele. Eu te pergunto, você ficaria satisfeito se a sua mãe tivesse te abortado, seu pai? Eu pergunto a essas pessoas aí que ficam me bradando sobre aborto, você não é agradecido a seu pai e sua mãe por não ter te abortado? Por que você brada a favor disso? Com que direito você faz isso? Quem te otorgou esse direito? Oh, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Nós estamos vivendo num oceano de paz. E a gente está pensando que quem sou eu para dar uma opinião sobre a vida do outro? Não é? Quando eu faço isso, quando eu entro na questão da vida e da morte do outro, eu estou sob um comando, que pode ser, né, um comando para o bem daquilo tudo ou para o mal daquilo tudo. Mas pode ter bem para matar? Não, não tem o bem para matar, mas às vezes você tem que fazer uma cirurgia de emergência, uma ajuda de emergência, a pessoa não suporta, o corpo não aguenta. Mas eu estou ali em luta pela vida. Sabe, meu amigo, minha amiga? Cuidado com a tua opinião, principalmente sobre aborto. Cuidado. Esse negócio que aborto, gravidez indesejada e sei o quê, criança está com defeito. Né? Olha, não queira ser Deus, e muito menos tentar ajudar no errinho de Deus. O filho é dele, a filha é dele. E cada um precisa do seu tempo ali. E precisa renascer. Né? Às vezes você está abortando aquele que vai te salvar lá no seu futuro. Né? Aquele que vai te ajudar, aquele que vai te dar força, aquela que vai te orientar. E você está jogando fora. Então, cuidado. Muito cuidado com isso. Eu quis fazer esse início aqui para a gente seguir com a doutora Marlene. Olha, são milhões de abortos provocados anualmente.
há um quê de deprimente nessa estatística. Em um ano, mata-se mais do que trucidou ao longo de 6 anos da Segunda Guerra Mundial. Esta tendência é aumentar, infelizmente. O aborto ele vai depois, né, de uma relação sexual, que deve ter sido muito prazerosa. Ah, não foi um estupro. Tá bom, mas Jesus não falou que é necessário que o escândalo venha? Essa questão de estupro, a gente tem que analisar, porque então Deus não está presente na vida da filha que foi estuprada. Por que ele permitiu isso? Por que ele permitiu que um outro filho dele chegasse lá e abusasse da filha dele? Qual o pai que permite isso? Nenhum. Só se for um pai desorientado, né? Mas nenhum. Então, eu preciso saber, houve um estupro? Houve uma necessidade. Eu não sei qual é, você também não sabe, mas vamos ter confiança em Deus? Ah, mas eu não acredito em Deus. Então, meu amigo, você não acredita nem em você. Porque se não fosse Deus, você não existiria. Depois você faz uma pesquisa bem profunda sobre isso. Se você quer ser uma pessoa muito inteligente, muito culta a dar opiniões. Então, depois você pesquisa sobre isso. Né? Se você não fosse Deus, você não existiria. Então, se Deus permite uma coisa dessa, e muitas vezes essas ações que nós reputamos de infelizes mesmo, de violência, mas muitas vezes necessária, infelizmente. Ah, mas por que é necessário um estupro? Eu não sei o que essa criatura fez no passado. Sabe? Eu não vou falar que é santinho agora, não. O que fez lá no passado? Será que não foi estuprador também? A lei de Deus é assim, a lei de causa e efeito. Você dá, você recebe na mesma intensidade e qualidade. Isso precisa ser entendido e não combatido. Porque o combater uma lei de Deus tem que ser muito petulante. Porque você não vai conseguir ser melhor do que a lei. A sua proposta não será melhor. Se a proposta com relação ao estupro for o aborto, então a sua proposta é de violência. E Jesus usou o quê? O amor, né? Fizeram a violência com ele, mas ele não foi violento. Guardemos isso. A célula é um exemplo do sucesso de alta auto-organização. Entram em jogo na sua Constituição inúmeras forças e convenções ainda desconhecidas em seus mecanismos intrínsecos. Sim, a célula está sendo estudada até hoje. Descobriram, né, a membrana, o citoplasma, o núcleo, as procariontes, as eucariontes, descobriram tudo isso. As organelas, né, tudo isso foi descoberto. Mas aquilo ali, né, aquela constituição, aquele fundamento da célula, nem está em estudo. Nós tivemos o prazer de ler um livro de uma pesquisadora só sobre células, lá dos Estados Unidos, não me lembro o nome dela agora, mas um livro extraordinário, em que ela fala da comunicação das células entre elas e com as respostas que elas dão às ordens do espírito. É uma coisa muito complicada. Para eu chegar lá e atacar uma célula, né, com um gancho. É triste isso. Está aí, né? É uma coisa que já se sabe, né? As organelas, a membrana, né, protegendo a célula, o citoplasma e o núcleo onde fica o DNA, né? E aqui as organelas, são várias organelas, né? Aqui só uma representação delas. Então, amigo, amiga, muito complicado, sabe? A gente dá opinião em uma coisa que a gente não conhece. Né? Esse é o primor técnico, constrói ordem a partir da desordem, caminhando da simplicidade para a complexidade. E tudo isso não pode ser explicado pelo simples acaso. Claro. Então, uma criança que está sendo formada, né? Uma criança que está sendo formada no útero materno, não é um processo
casual, né? O que acontece? Encontrou lá o espermatozoide com óvulo e criou lá o ovo zigoto, que se alinhou lá no útero, e aí começa, né, o processo dinâmico da formação de um novo corpo. Esse é o processo técnico que a gente conhece. Mas por trás disso tem o espírito, tem os espíritos ajudando aquele espírito no processo de reencarnação. Então, quando a gente estuda, por exemplo, no livro Missionários da Luz, né, a reencarnação de Segismundo, que André Luiz detalha bastante isso aí, através do mentor Alexandre. Olha, meu amigo, sabe, bem sério isso. Porque o aborto, o que vai acontecer? Esse espírito, depois de abortado, ele pode ser um espírito do bem e não vingar nada. Mas e se ele não for? Ele pode perseguir os pais, os que seriam os seus futuros pais, principalmente a mãe. Porque a mãe, a última palavra é da mãe, né? Então, ela pode... E pessoas que incentivam, pais, por exemplo, que incentivam o aborto do neto ou da neta, isso é um caso sério. Isso é um total desconhecimento das leis de Deus. Me desculpe se você pensa o contrário. Você tem todo o direito de pensar. Mas nós estamos aqui em defesa da vida, como a doutora Marlene Nobre. Não é? Isso é bom da gente pensar, da gente refletir, sabe? E da gente, para opinar com soberania, né? Não de qualquer maneira. Os exames de ultrassom e outros métodos, como o da hipnose, vêm demonstrando que os fetos têm psicologia própria e que as memórias da vida intrauterina permanecem intactas no indivíduo na fase adulta. Nós fizemos por muito tempo um seminário, né? Eu e um amigo meu, o Levindo Dias, nós fizemos um seminário que foi assim, bem interessante. Nós falávamos da evangelização do feto à adolescência. E ele, então, trabalhava essa primeira parte, que é do feto. Então, ele contou casos de pesquisas interessantíssimas de psicólogos e médicos, que nem são espíritas, mostrando que o feto tem vida, tem individualidade, que ele reage. Então, tem casos ali magníficos que ele conta. Eu ficava encantado de ver aquilo tudo, sabe? Teve um caso que eu nunca me esqueci, sabe? Era de uma menina que ia renascer, mas ela renasceu com problemas mentais, né, físicos, muito, muito complicados, né? E acaba que ela desencarna, sabe? E os pais assim ficaram tristes, esperando aquele filho, aquela filha. Tempos depois, né, esses pais estavam numa reunião mediúnica e essa menina foi lá. Era uma menina e conversou com eles. Falou: eu quero agradecer muito a vocês por ter me deixado ficar. Eu precisava daquela encarnação, porque ali eu consertei muita coisa do meu passado. E agora eu quero dizer para vocês que eu estou voltando. Tempos depois, a esposa fica grávida de novo e vem a Shirley, né? Toda perfeitinha, linda, maravilhosa, mas precisava primeiro daquele momento. Você pensou se os pais a abortassem ali? Não, gente. Outros casos maravilhosos. Tinha um caso de duas crianças gêmeas, né? Duas meninas, e que elas ficavam brincando uma com a outra, lá no útero, né? Tinha uma espécie de uma paredezinha, né? de uma membranazinha, e elas ficavam carinhando uma a outra lá no útero. Essas duas crianças renasceram, e tempos depois, né, elas já maiorzinhas, andando pela casa, um pouquinho mais de idade, lá, sei lá, 7, 8 anos, na casa tinha uma cortina que ligava o corredor, né, a sala aos quartos. Aquela cortina, as duas ficavam brincando, de uma acariciando a outra. É que ela está falando aqui, olha, que essas memórias da vida uterina permanecem intactas no indivíduo na outra fase. Ela põe até a fase adulta. Você precisa conhecer isso, se você é a favor do aborto. Conhecer essas histórias. Tá? É muita coisa para ser estudado. Se você quiser,
Depois você me fala que eu te passo a bibliografia para você estudar, para você ler. Aliás, o próprio livro da doutora Marlene Nobre, O Clamor da Vida, é uma tremenda bibliografia. E você vai encontrar outras também, que de não espíritas. Precisa de estudar, sabe, meu amigo? Olha, a melhor coisa que tem para a gente opinar é a gente ter conhecimento daquilo que a gente está opinando, o conhecimento profundo, né? Aí está, né, o feto, né? E o nascimento dele até a fase adulta, até a fase mais de idosa, né? Então, tudo começou naquela coisinha lá no útero. Lá. Eu vou jogar isso fora. Olha o que eu joguei fora. Uma caminhada desse espírito. Percebe quando eu aborto? Eu jogo fora essa caminhada. Eu interrompo essa caminhada. É claro, claro, que Deus não é pego de surpresa, né? Ele tem plano B. Mas tem coisas aí impressionantes. Histórias e mais histórias. E, às vezes, esse tiquinho aí que está lá no útero materno, vai ser aquele grande auxiliar da pessoa, da família, da sociedade. Já pensou se abortasse Beethoven? Beethoven é o quinto filho de uma família, toda ela complicada. Todos os outros 4 filhos tinham problemas sérios. Problemas mentais, problemas de paraplegia, tetraplégico, acho que tinham lá. E quando ficou a mãe de Beethoven ficou grávida pela 5ª vez, teve um médico que comentou, né, que não titubearia, ele mandava abortar. Aí nasce Beethoven, é mole. Então você estaria abortando Beethoven. É preciso conhecer, sabe, amigo e amiga? Por isso que o Espiritismo será essa grande orientadora do homem do futuro, que será bem mais amadurecido do que muitos de nós hoje. A genética estabeleceu que a diversidade é a nossa riqueza coletiva. O outro, indivíduo ou sociedade, é precioso para nós à medida em que é diferente de nós. O feto anômalo, com leve ou grave deficiência, faz parte da diversidade. Então, está trabalhando diversidade. Olha, né, nós todos, o mundo tem a multidiversidade, os indivíduos são diferentes uns dos outros. E uma criança com problemas, que vai renascer com algum tipo de problema, já detectado pelo ultrassom, ele está trabalhando uma dessas diversidades. E por que ele veio exatamente para o meu colo? Porque alguma coisa eu tenho com esse espírito. Alguma coisa. Que está voltando para eu conduzi-lo, para eu ajudá-lo. E muitas vezes eu assumi isso no mundo espiritual, mesmo que eu não tenha tido contato nenhum com ele no passado, mas eu assumi isso, que eu iria ajudar esse espírito. Então, quando a gente estuda essa questão sobre a ótica espírita, as coisas ganham uma nova dimensão. Eu espero que você esteja entendendo assim. Mas você tem o direito de discordar. Só que as nossas divergências aos fatos, que são já pesquisados e estudados, como este caso, né? A gente precisa ter o bom senso na hora de divergir. Será que eu apresento algo melhor para isso? Ou o matar na violência não funciona. Você já sabe disso. Então, apresente uma outra coisa, menos a violência do aborto provocado, né? Então, essa pessoa aí nasceu assim, isso é uma foto mesmo, nasceu assim. Quem de nós aqui tem alguma posição definida, correta, para entender este estado de coisas? Quem de nós? Ninguém, minha gente. Há uma necessidade espiritual dele. Então, vamos ajudá-lo. Né? Tem tanta gente que nasce com problemas que os pais abraçam, né? Pais e mães maravilhosos aí, que muitas vezes até renunciam à própria vida deles para ajudar essas crianças.
Isso é altruísmo, né? Isso é entender a vontade de Deus. Quando Jesus falou lá no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. Isso é entender a vontade de Deus. O embrião, com anomalia genética ou não, tem DNA próprio. É, portanto, distinto da mãe, produz substâncias para defender-se do ataque de anticorpos maternos e manter-se vivo no útero. Portanto, não é coisa, é sujeito de direitos. Aqui ela vai fundo mesmo, né? Ele é um sujeito de direitos. Ele tem DNA próprio, que não é o meu, nem o seu, nem o da mãe, nem do pai. Então, ele é distinto do pai e da mãe. Ou seja, ele não é a mãe e nem o pai. Ele é distinto. Ele é um ser. Então, a pessoa fala, eu tenho direito do meu corpo. Tem sim. Mas o do corpo do outro você não tem. Ele é um ser distinto. Como é que você vai atacar o corpo do outro? Esse estudo, minha gente, é só uma falazinha que nós estamos dando sobre aborto, mas é preciso que você conheça isso. Nós vamos lançar um livro chamado Reencontro, onde vamos estudar isso com bastante profundidade também. Nossa, nós já fizemos trabalho sobre essa questão de aborto há um tempo atrás, né, que mexeu com muita gente que ia abortar. Então, é preciso colocar a palavra certa, a palavra justa. Guarde isso com tudo, né? Com você. Ele tem DNA próprio, que se defende de ataque de anticorpos maternos para manter-se vivo no útero. Quem está falando isso é uma médica pesquisadora, tá? Portanto, não é coisa, é sujeito de direitos. Guardou? Aí está. Mas eu não queria um filho desse, não. Não sei. Se essa é a vontade do pai, compra. Né? Compra. Nós já assistimos grandes séries aí de televisão de pais, né, que receberam crianças com bastante anomalias e se dedicaram para ajudá-las a se recuperar. Trabalharam muito. Conheço um caso de uma mãe que ela deixou o emprego para cuidar do filho. Acho que de um filho, acho. Com problema de autismo, se não me engano. Então, gente, vamos pensar sério sobre isso. O embrião não pertence nem à mãe, nem ao pai, nem ao médico, nem ao Estado. Eliminá-lo é eliminar uma pessoa biologicamente viva, portanto, é crime. Mas foi direto aqui. Então, o embrião não pertence à mãe, nem ao pai. E muito menos ao médico, né? E muito menos ao Estado, que às vezes cria uma lei lá que pode matar. Então, se eu elimino um embrião, eu elimino uma pessoa viva, biologicamente, portanto, é crime. Não é assim. Quando a pessoa dá um tiro no outro, sei lá, dá uma facada, coisa assim, não é crime. O que você faz para tirar uma criança lá do útero, né? No aborto? Você geralmente enfia uma pinça, né? E destrói ali a bolsa e destrói o feto. Gente, isso é muito sério, viu? A pessoa que faz isso, o médico ou a médica que faz isso, me desculpe, mas isso não é médico, não. Isso aí teve a chance de estudar medicina, às vezes, né? Quem sabe nem teve, né? Mas teve a chance de participar de uma faculdade. Minha gente, tantas pessoas choram porque não conseguem entrar numa faculdade. O sujeito entra lá para fazer isso depois. E a conta que ele tem que prestar a Deus dos seus atos? Complicado, né, minha gente? Isso é crime bravo, né? Esse aborto provocado. Não justifica, não tem nada que justifique, nada. Eu recebi essa semana a foto de um garotão lindo, maravilhoso. O menino nasceu agora nesses dias aí, mês passado.
um menino fortão, sabe? Maravilhoso, garoto, muito bem vestido, no carrinho lá, aquela coisa, lindo. Sabe quantos anos tem a mãe dele? 13. 13 anos. Com 13 anos, ela assumiu a gravidez e a mãe dela ajudou, né? O entorno, o pai da criança também. Assumiram a criança está aí, graças a Deus. Graças a Deus que ela não foi na justiça, mas eu só tenho 13 anos. Poxa, antigamente as mães davam à luz com essa idade. Um pouquinho menos, né? Casavam muito cedo. Por que essa coisa agora, né? Nunca, nem de longe, nem de perto, conseguiu-se, nos tubos de ensaio, utilizando-se as formas pré-bióticas, a síntese de genes, ribossomos, proteínas, nucleotídeos, enfim, as substâncias químicas básicas que entram na fórmula de um ser vivo. Ela está mostrando que tem que ter o espírito. Então, lá nos tubos de ensaio, né, a gente está mostrando aí, né, você faz nessa essa coisa acontecer, o encontro do espermatozoide com o ovo, com o óvulo. Mas tem que instalar isso aí no útero, não tem? Então, lá não cria o ser. Então, não é uma coisa que você pode destruir. Sabe? Não é uma receita que deu errado, você joga no lixo. Ou que você não quer aquela receita. Não é? Porque não é feito isso aqui no mundo físico. Aqui o mundo físico ele oferece, os corpos oferecem essas possibilidades, mas é o espírito que vai manipular essas forças para criar um novo corpo. Então, ela dá essa informação. Não se faz isso nos tubos de ensaios. Né? Se o cientista não consegue criar moléculas vivas, se desconhece as forças e convenções que entram em jogo no fenômeno da vida, tem o direito de decidir-se sobre ela? Essa é a pergunta que ela faz. Né? Então, ele não cria molécula viva. Eu posso agora decidir sobre essa molécula que apareceu? Que vai dar vida, né, para um outro ser? Ela está buscando lá nas profundezas da ciência, do que ela era. Né? Uma pesquisadora, uma cientista. É uma ginecologista também. Né? Então, é muito claro, né? Muito contundente o que ela deixa para nós, certo? Olha, em seu patrimônio, contido no citoplasma e no núcleo, sobretudo neste último, o zigoto concentra herança multimilenar, que lhe confere direitos intrínsecos. Por ser a vida humana um contínuo, zigoto bebê velho, não pode haver interrupção nessa linha, quando se analisam direitos essenciais. Então, quando essa criança vai renascer, ela traz a sua, na filogênese dela, né, ela traz todo o seu histórico multimilenar. Ela não vai reencarnar pela primeira vez, ela não vai nascer pela primeira vez. Eu também queria deixar isso bem claro para vocês, né, as pessoas que falam que não acreditam em Deus. Muito sério isso. Por quê? Quando você analisa judiciosamente, com força, com equilíbrio, com apropriação, né, de conceitos médicos, de conceitos científicos, você vai entender que o DNA de cada um desse embrião é uma fita multimilenar. Não é a primeira vez que está nascendo no mundo. Isso é importante saber para que a gente resolva essa questão de uma vez. Então, nós somos seres reencarnados. A ciência prova a reencarnação. Ou então me explica como é que essa filogênese aconteceu. Como é que esse DNA foi formado? Porque se foi formado pelos pais, então eles não tinham condições de entender a necessidade do filho. Então, eles não podiam formar. A cor dos olhos,
cor, isso, né, o tamanho do cabelo, o tamanho do nariz, eles não sabem isso, eles não analisam nada disso. Já viu algum pai ou mãe que estão aguardando a chegada de um filho e ficar analisando? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o narizinho dele ser assim, a orelhinha ser assim? Não, eles não fazem isso. Isso acontece lá no útero, através da filogênese, né? Do DNA, que vai montando isso aí dentro das necessidades do espírito. Agora eu te pergunto, meu irmão, você que não acredita em Deus, onde que isso aí aconteceu? Quem criou isso? Né? O start foi dado por Deus. A evolução o espírito está fazendo. Então, esse espírito que vai renascer, ele é multimilenar. E você vai interromper só porque você acha que, não, essa gravidez aí não dá, coitados, não dá. Então, você vai interromper algo que você não criou. Guarde isso aí, tá? Estou deixando para você bastante conteúdo para você refletir. Né? Então, não pode haver interrupção nesta linha quando se analisam direitos essenciais. Tá? Sério, né? Então, vamos continuar. Aí está uma célula, né? Com núcleo lá, com as organelas todas aí. Você criou isso, meu amigo? Minha amiga, você fez isso aí? Isso é obra sua? Se você tem filhos, você imaginou como é que seria seu filho? Você programou seu filho ou sua filha? Não. Toda certeza, não. Então, vem de alguma programação. Essa programação, ela é multimilenar. Né? Ficou claro? Continuando, né? A moral espírita é a moral do Cristo, que se pode resumir na sublime lição: amar a Deus sobre todas as coisas. E outra, faça com os outros somente aquilo que você amaria que fizesse com você. Está aí uma proposta dela. Então, neste princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, inclusive para suas menores ações. Então, se você ama Deus sobre todas as coisas, então você está em conjunto com Ele na criação. E você vai fazer para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito por você. Você gostaria de estar lá no útero da tua mãe e alguém lá com uma pinça e te arrebentar todo? De destruir seu corpo? Seja sincero, como é que você sairia de lá? Precisando de uma reencarnação. Tendo um projeto maravilhoso para cumprir. E você, como é que você sairia lá do útero da sua mãe? Sairia de boa? Ou você sairia muito revoltado ou revoltada? Coloque-se nesse lugar do feto, ou desse espírito que está montando ali o corpo. Como é que você ficaria? É em você que defende o aborto. Te respeito, meu amigo, minha amiga, te respeito muito, mas eu preciso dizer isso aqui, mesmo contra a sua vontade de ouvir, mas eu preciso te dizer isso. Desse modo, uma civilização só pode considerar-se completa por seu desenvolvimento moral. Moral é o respeito que a gente tem a nós mesmos. Então, uma inteligência moralizada é eu saber e me respeitar. Então, não adianta eu saber muita coisa e não ter respeito por mim. Me jogar feito um louco, um translocado, uma translocada, no mundo das ideias. Ou das ideologias, melhor dizendo. Isso aí para ir falando coisas, né? Pregando coisas. Numa narrativa que desestimula toda a condição moral do indivíduo. Pensou nisso? Então, desse modo, uma civilização só pode considerar-se completa por seu desenvolvimento moral. Para o mundo espiritual, só seremos verdadeiramente civilizados quando expulsarmos de nossa sociedade todos os vícios que a desornam, quando vivermos como irmãos praticando a caridade cristã.
ela dá a solução, está aí a solução. Então, no dia que a gente fizer isso, né, extirpar os vícios que desornam a nossa sociedade, e que a gente puder viver essa caridade cristã, de um ajudando o outro, ô meu filho, meu irmão, minha irmã, você está voltando, que seja feliz, seja bem-vinda. Está tendo um probleminha aqui, sabe? Assim, uns acertos que nós temos que fazer, porque, afinal de contas, não esperávamos você agora, mas nós vamos acertar. E se tudo ficar ruim, Deus vai te ajudar. Alguém vai estender as mãos. No livro que nós acabamos de psicografar, tem essa história divinamente contada, sabe? Então é preciso entender que o filho ou a filha é de Deus, e que se ele te escolheu para ser temporariamente o protetor e a protetora desse filho ou dessa filha, é porque ele confia em você e vai te dar condições para você cumprir a tua missão, sabe? Ele vai te dar condições. Guarde isso com você. Ele não vai deixar você à deriva. E ele tem casos e casos e situações que pode encaminhar para você criar teu filho, criar tua filha, que na verdade são filhos de Deus. Aí depois você faz uma pesquisa com pessoas que pensaram em abortar seus filhos, mas não abortaram. Você vai ver tanta alegria, tanto agradecimento a Deus por não ter abortado, né? Porque se você não fizer isso, você pode correr o risco, né, de ser um propagador, uma propagadora da iniquidade, ou da desonra própria, da imoralidade, né? E principalmente da antiética, porque o outro é o outro. E a ética me manda ter para com o outro o respeito que ele merece, o cuidado que ele necessita. Então, como é que fica esse pai e essa mãe depois que aborta um filho pelo aborto provocado? Como é que ela fica? Será que ela deita no travesseiro e dorme assim tranquilamente? Ainda fala, né? Quero tirar isso de mim. Isso é um espírito milenar, que pode ter sido um familiar muito querido seu, num momento qualquer. Já pensou nisso? Pensou? Que às vezes é uma mãe que você teve lá numa outra encarnação, que agora está retornando por você, mas eu não acredito em reencarnação. Então, meu amigo, você vai ter que explicar isso cientificamente por que você não acredita. Porque não basta não acreditar. Nós não estamos mais nessa fase, né? Nessa temporalidade. Não estamos mais nisso. Sabe? Esse negócio de falar assim, eu não acredito, eu não acredito. Não, meu amigo, isso aí já não funciona mais, não. Isso aí aconteceu muito lá nos séculos passados. Eu não acredito e tal. E vai levando. Mas hoje não. Hoje nós já estamos bem experientes para entendermos que a vida ela funciona a partir de muitas, mas muitas apropriações. E que o meu não acredito não funciona. E ele não vai modificar nada. Eu acreditando ou não acreditando. Observa aí se você já disse alguma vez que não acreditava numa coisa e essa coisa surge. Né? Então, vamos pensar. Espiritismo não é nada místico, não é nada de magia, não é nada disso. Espiritismo é lei, é ciência, é pesquisa, é filosofia, é experimentações. Então, se nós estamos dizendo isso aqui, se a doutora Marlene Nobre, uma grande espírita, médica, ginecologista, né, que viajou o mundo divulgando espiritismo, isso aí não é assim, eu aquizinho, quietinho, que vou julgar um trabalho desse. Né? Então, se você não acredita, busque estudar isso. Existe um livro chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, Dr. Ian Stevenson. Depois você adquire esse livro e compre ele aí e vai ler. Vai estudar aquilo lá. Que aí talvez possa, em algum momento,
tocar a sua descrença. Né? Continuar. Estamos muito assim vibrando para que isso não aconteça mais. Que você, além de não pensar em fazer aborto, que você estimule as pessoas, pede para compartilhar esse vídeo, manda para todas as pessoas que você acha que pode, que está pensando em aborto. Ajuda essa humanidade a crescer. E diga para essa pessoa, doutora Marlene Nobre, ginecologista, viajou o mundo, criou uma associação médica espírita do Brasil, e também em Cuba, Estados Unidos, e está trazendo para nós uma informação grandiosa. O livro dela, Clamor da Vida. Até você pode oferecer nesse livro de presente, quem sabe? Ajuda, meu amigo, ajuda, minha amiga. Isso é caridade cristã. Né? Por que o espírita é contra o aborto? Apesar de ter espírita aí que fala que é a favor, né? Mas vamos colocar aqui as possibilidades aqui. Por que o espírita é contra o aborto? Porque ele está convencido de que a vida é um bem indisponível. Então a pergunta é, você está convencido disso? Convencida disso? De que a vida é um bem indisponível, que eu não posso dispor da vida do outro? Porque isso é crime. Né? Quando eu disponho da vida do outro, é crime. Mesmo que eu não esteja aniquilando o corpo físico dela. Mas se eu tenho essa pessoa como meu objeto, é crime. Né? Tem pessoas que obsidiam o outro, que faz do outro o seu servo. Né? Que o outro fica só atendendo o que você fala. Se você doutrina a pessoa de uma tal maneira que ela segue rigorosamente o que você fala. Isso é crime. Porque a vida dele não te pertence. Deus criou todo mundo livre. Por que eu vou mudar isso aí? Sabe que a vida tem planejamento superior. Tem. Toda encarnação tem um planejamento superior, minha gente. Nós não renascemos aqui, Deus dará. Não, vai lá, meu filho, vê lá o que você faz da vida. Vou te dar lá uns 50 anos, vê o que você faz com 50 anos. Você acha que é assim? Meu Deus, se a gente aqui, nas nossas empresas, a gente não estabelece metas, não estabelece critérios, não estabelece missões, filosofias, você acha que Deus ia fazer isso com os filhos dele? Não. Eu não acredito em Deus. Voltamos, então, àquela velha história. Então, você não acredita em você. Porque quem te criou? Como é que te criou? Como é que você nasceu? Né? Como é que você evoluiu para chegar até aqui? Você nasceu do seu pai e de sua mãe, mas porque o gene dele, mas nem sempre os genes dos pais interferem nos filhos. Às vezes, pais alcoólatras, os filhos estão longe de bebidas alcoólicas. Pais com culturas completamente diferentes dos filhos, com raízes culturais, não estou falando cultura do presente, raízes culturais completamente diferentes das raízes dos filhos. Pais que vêm de uma tradição religiosa, o filho ou a filha nasce já buscando outra religião. Então, quem faz isso? Eu gostaria de saber, sabe? Eu gostaria de ouvir você. Desde que você não venha com achismos, aí fica difícil. O que acha, não encontrou até hoje. Todos os espíritos têm o direito de passar pelo crisol das vidas sucessivas. Somente assim que a gente cresce. Somente assim. E isso é tão lógico e tão justo, né, que o próprio Senhor Jesus falou. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quando você estuda água nas profundas escolas iniciáticas, água significa matéria, tá? Então, ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer na matéria e no Espírito. Tem pessoas que falam que esse renascimento é renascimento espiritual, mas Jesus falou na matéria também. Então, nós estamos renascendo, né? Os egípcios diziam que a cada 26 mil anos a gente renasce em torno de 700 vezes.
Agora você vai contra a civilização egípcia, que fizeram as pirâmides, a esfinge, que fizeram a mumificação, que deixaram as leis maravilhosas de Tote, né? Ou de Hermes, de Megisto, como você quer. Você vai contra isso? Nossa, complicado, né? Ainda porque o espírito é contra o aborto, né? Tem convicção de que o zigoto ou célula ovo é um sujeito de direito. Isso é fantástico e é profundo. Então, o zigoto ou célula ovo, que depois que encontra o espermatozoide com óvulo, cria isso aí, então isso aí já é um sujeito de direito, ou seja, já passa a ter direitos. Porque ninguém tem o direito de interferir no direito dele. Você gostaria que alguém interferisse nos seus direitos? Não. Você vai correndo na justiça, né? Assim. Então, preste atenção nisso aí. Houve o encontro do espermatozoide com o óvulo, criou-se célula ovo, ou zigoto, já existe vida. Já tem um sujeito ali. Quem está falando isso são pessoas competentes, né? Que estudaram, que estudam, que pesquisam com a espiritualidade. Ah, mas eu não acredito na espiritualidade. Não, não. Por que você morre de medo de assombração? Então, me explica. Não? Reconhece os direitos do embrião, deficiente ou não. O espírita sabe disso. O embrião tem esse direito. Se ele vai ser deficiente ou não, é uma questão de consequências, de algum fato, de algum ato praticado. Respeita o feto, respeita no feto a grandeza do contínuo. Aquilo que ela colocou, né? Embrião, feto, bebê, depois adolescente, adulto, velho. Então, isso é um contínuo. Quando a gente vai reencarnar, nós vamos passar por esse contínuo. Vai ser interrompido naturalmente? Pode. A pessoa nem sempre chega à velhice. Mas aí é uma questão de lei natural, uma questão de necessidade do espírito. Eu não interferi. Eu cuidei dele até o último suspiro. Isso é que é lindo. Porque você sabia que no último suspiro ele pode resolver questões de séculos que estão presas nele? Sabiam disso? Acontece isso. No último suspiro, depois você lê o livro Sexo e Destino, do André Luiz, que está explicado isso lá. Né? Defende um amplo programa de planejamento familiar. Aí sim, planejamento familiar. Isso não tem problema. Mas não assassinato em família. E ele abomina a violência. Esse é a conduta do espírita, né? Então, minha gente, chegamos aqui ao final deste estudo, né? Que é uma proposta, né? Da vida, é o projeto vida, a continuidade. Tentamos, nesse estudo, mostrar para você o perigo que é aceitar ideias do aborto provocado. Tome cuidado com isso, muito cuidado. Só tem um jeito de fazer isso, se a mãe corre risco de perder a vida física. Aí o próprio Livro dos Espíritos diz, não, é melhor conservar a vida da mãe. Agora, fora isso, e a mãe tem todo o direito de escolher também, se quer ou se não quer. Né? Lembre-se que, no passado, as meninas costumavam casar com 12 anos. Casavam e engravidavam. Ou então nem casavam, né? Engravidavam sem casar. Então, vejam que não é solução o aborto. O aborto é complicação. A menina ficou grávida, ou a mãe, a mulher ficou grávida, não deseja, pensa, o filho é de Deus, não é meu. Se é de Deus, ele vai ajudar, ele vai dar forças. Né? Olha, é um estudo complexo, viu, meu amigo, minha amiga? Eu espero que tenha sido útil a você. Espero mesmo, de coração. E te peço, compartilhe esse vídeo. Não deixe ele guardado, não. Compartilhe, sabe? Você pode ajudar muitas pessoas que estão indecisas.
sabe? Pessoas que estão na ponta. Eu vou encerrar contando para vocês uma história minha com isso aí. Nós, no ano de 1995, nós montamos uma peça psicografada, né, chamada Reencontro. Essa peça teve a sua estreia no Teatro do Centro de Convenções de Goiânia. Tinham só 4.000 pessoas assistindo lá. Porque, além do teatro, né, principal, ela foi retransmitida para os outros espaços ali do Centro de Convenções. E, a partir dali, né, nós começamos a trabalhar essa peça. Trabalhar. E um dia nós fizemos uma apresentação numa cidade litorânea paulista. Foi num clube até, sabe? E nós apresentamos à noite. No dia seguinte, nós fomos lá, porque ia ter uma outra apresentação, e aí nós fomos lá para ver se o cenário estava tudo em dia, essa coisa de gente que trabalha com teatro. Né? Quando nós chegamos lá, tinha uma carta para nós, endereçada ao diretor da peça, que era eu e o médium que psicografou. Então, a carta dizia o seguinte: eu tenho 18 anos, eu ia abortar meu filho na segunda-feira. Essa apresentação foi no final de semana. Eu ia abortar na segunda-feira. Mas tinha uma faixa aqui dizendo que ia ter uma peça sobre aborto. Eu resolvi assistir a peça. Eu me sentei lá na plateia, anonimamente, e assisti a peça. Então, estou deixando aqui para vocês o seguinte: o meu filho vai nascer. E aí? Como é que você fica? O meu filho vai nascer. Noutra oportunidade também, na tribuna espírita, quando saímos de lá, nós fomos apresentados a uma jovem, bem jovem, e ela narrou o fato, né, que ela teve um caso com um traficante e que ela ficou grávida e que ela não queria o filho de jeito nenhum, porque, além dela ser muito nova, não ter recursos, ainda era filho de um traficante. Aí eu conversei com ela, gente, isso aqui que nós falamos, eu tentei falar para ela. Quando foi, há pouco tempo, ela me apresentou um jovenzinho lindo. Olha o que você não deixou eu abortar. Hoje é meu amparo, é meu esteio. Bom, minha gente, vamos trabalhar, né? Vamos fazer o nosso trabalho dentro da nossa possibilidade. Eu só conheço esses 2 casos, né, relacionados ao nosso trabalho, mas existem 2 casos. Quem sabe a gente faz mais isso acontecer, né? Muita paz para você, muito obrigado, muita gratidão mesmo. Fiquem com Deus.